Seja bem-vinda ao Palavra Viva. Nessa noite nós temos um tema muito especial, que é identidade. O que é identidade à luz da palavra e como exercermos a nossa essência, observando ainda os preceitos do Senhor, honrando o que Ele colocou, o que Ele idealizou para nós. E nessa noite nós temos uma convidada muito especial, não é, Jamile? Isso. Essa noite estará aqui conosco doutora Grazi Viterbo. É uma irmã nossa de fé, mas é também uma advogada especializada na área de família, é mãe, é profissional, é missionária e tem inclusive uma rede social, vai estar aqui embaixo para você que quiser acompanhar e conhecer um pouco mais do trabalho dela, voltada justamente para essa abordagem das relações familiares, seja à luz da justiça, das leis, mas também à luz da palavra. Então é com muito prazer e com muita alegria nós estávamos esperando por este momento para compartilhar e refletir com você aqui na nossa mesa. Amém, amém. É alegria, né? Poder estar aqui com vocês. É um prazer poder estar compartilhando de um tema tão interessante, tão importante. Eu fico muito alegre. Desde já deixo meus agradecimentos e vamos ser edificadas. Amém. E foi muito fácil, assim, quando nós já havíamos, vamos chamar a Grazi, né, Jamile? E na hora, e que tema que a gente vai trazer para a Grazi? Na hora eu falei, vamos falar sobre identidade, porque é um tema que você trabalha muito, que você propõe muitas reflexões no ambiente virtual, que é um ambiente que a gente sabe que tem distorções de identidade, né? Tem algumas deficiências, traz alguns prejuízos para nossa identidade. Então, é o tema perfeito para a gente colocar hoje aqui nessa mesa e conversar com as pessoas que nos acompanham e que estão interessadas em saber o que é que a palavra, o que é que Deus nos diz sobre identidade, quem nós somos diante dele. Interessante você falar, né, que eu trato esse tema de identidade e acaba que de forma direcionada à identidade eu nunca tratei. Mas eu trato identidade, né? A gente trata identidade quando a gente fala de diversos outros temas que está relacionado ao interior do homem, né? A caráter, personalidade, né? Escolhas, conduta. Exatamente. E você vai montando a identidade, né? Aquilo que identifica o ser humano, que é todo o conjunto de ações, de comportamento dele no dia a dia, né? Como ser humano, para com o próximo. E aí a gente vai formando a identidade de cada um. Parece ser muito difícil, né? Falar sobre identidade, mas, na verdade, basta olhar para nós mesmos, né? Olhar para o outro, que a gente logo vai identificar, que é a identificação. Com certeza. E eu gostaria já de começarmos essa nossa reflexão aqui, já que a gente vai falar sobre identidade, né? E o quanto a nossa identidade se revela, né? Não só com o nosso RG, né? Mas ela se revela na forma como a gente se veste, na forma como a gente trata o outro, nas nossas escolhas, nas nossas relações familiares. E eu gostaria de iniciar as nossas reflexões aqui no livro de Gênesis, que é o primeiro livro da Bíblia, na criação. E aqui a palavra do Senhor no primeiro capítulo. Gente, a primeira folha da Bíblia, para quem aí não está ainda muito acostumado. Lá no capítulo 1, no versículo 27, diz assim: Assim, Deus criou os seres humanos à sua própria imagem. A imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. Então, aqui nós temos uma identidade muito, muito forte, né? Uma clareza muito grande no princípio de tudo, no princípio da criação, de quem nós somos. E do quanto a nossa caminhada aqui na Terra, às vezes, enfraquece esse entendimento de quem nós fomos, né? Criaturas feitas à imagem e semelhança de um Deus. De um Deus de amor, de um Deus de graça, de um Deus de perdão, de um Deus de justiça. Amém. Vamos partir daqui? Vamos partir daí. Então, bora. Eu acho que faz toda a diferença, né? Quando a gente entende quem a gente é. Imagem e semelhança de Deus. Né? Os atributos deles foram colocados em nós. Né?
É o que somos mesmo, né? A gente partiu do resultado, do início do caminho e do resultado, a imagem e semelhança de Deus. Mas isso parece tão difícil, porque quando a gente olha para nós mesmos, quando a gente olha para o ser humano e fala assim, como assim? Deus é assim? Com essas falhas? Será que Deus trata assim o outro? Quando a gente liga, enfim, a televisão ou as redes sociais e vê cada situação, né? Ou pega num processo, né, doutora Grazi? Que a gente vê e fala, o que é isso? Né? Não, Deus não tem nada a ver com isso. Nada a ver. Né? E o quanto nos distanciamos. E olhar para nós mesmos, né? Quando a gente olha e a gente não se enxerga capaz, não se enxerga tão valioso, né? Não consegue ver essa joia que o Senhor formou. Vê o pó, né? Vê o pó, se entende como pó, se vê como pó, mas não se vê como algo precioso. Um vaso esculpido pela mão do Criador. Oh, glória. Mas é aquela questão, né? Deus forma e, infelizmente, o pecado deformou, né? Esses questionamentos que a gente tem é justamente por causa do pecado, né? Que nos deformou ao longo da caminhada, né? As crenças limitantes, as historinhas que a gente ouviu ao longo da vida, o que a gente mesmo criou, né? Vai deformando a nossa essência. Exatamente, a nossa essência. E identidade é isso, é a essência. Às vezes a gente confunde identidade com aquilo que a gente faz, né? Mas não é sobre o que estou fazendo, né? É sobre quem eu sou, né? Quem você é. Isso é muito forte, né? Ah, quem é você? Ah, sou advogada. Eu sou promotora de justiça. Ou então sou mãe. Sou mãe. Uhum. E engraçado que falar sou mãe é divino, né? É majestoso, é lindo. Uhum. Mas quantas mães perdem a sua identidade? Não sabem mais o que gostam de comer, o que gostam de vestir. Não sabem mais, porque elas se tornaram a mãe. Que elas precisam ser também, mas se anularam como pessoas. Ou esposa, né? Quantas pessoas eu conheço? Ah, eu sou esposa de fulano. É verdade. Né? Não, Deus te criou com uma identidade. Você é a obra criada por Deus com um propósito para você. Todos nós temos isso dentro de nós. Isso é muito sério, né? Até mesmo quando a gente fala sobre esposa, que aí confunde aquela questão, né? De ser submissa, de ser subjugada. Quando você não tem identidade, você se permite ser subjugada, né? Por uma carência, por um trauma na infância, uma deficiência emocional. Agora, quando você sabe quem você é, aí você decide ser submissa, né? Que submissão está relacionada a uma decisão. Você quer estar debaixo de uma missão. E aí você fala, não, eu estou debaixo de uma missão. Porque eu entendo que tem uma missão e eu tenho um papel essencial dentro dessa missão. Aí a identidade, você saber o que você é. E sabendo quem você é, você faz o que precisa ser feito. É isso. Claro. E é interessante porque, assim, tem gente que porque casou, parece que esquece quem é. Né? Não, agora, como foi falado, eu sou esposa de fulano. Ah, você gosta de quê? Não sei, fulano gosta disso. Ah, você gosta de comer o quê? Às vezes acontece isso, né? O marido chama para sair para comer. Aí você vai comer o quê? Aí você decide você. Às vezes a gente fica nesse negócio, não, decide você. E aí a gente vai se anulando e vai terminando fazendo aquilo que o outro gosta, indo a lugares que o outro gosta, estando com pessoas que o outro gosta. E você vai terminando se anulando. E você chega a um ponto que você não sabe mais o que você gosta. O que você gosta de fato. E falando assim, parece radical, né? Na pessoa pensar assim, que horrível, né? Não se analisar, não parar para ver o que gosta. Mas você sabia que a pessoa, por exemplo, a pessoa do serviço, né? Que gosta de exercer o serviço, que tem o dom do serviço. Ou então expressa o amor por meio de serviço, né? Eu falo isso porque eu sou do serviço, então eu gosto de servir. E quando você serve, que é uma virtude, você está abençoando alguém ali, mas quantas vezes você se anula servindo o outro? Sim. E aí a gente pensa assim, não, estou bem com Deus, eu estou servindo o próximo, mas como é que é? Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Eu amo o próximo e não me amo. Eu enxergo ele e não me enxergo. Estou no erro, estou falhando, né? Priorizo. Quantas vezes a gente prioriza um filho? Sim. Mãe, né? É a missão da mãe, isso aí, né? Mas a gente tem que ter cuidado. Com certeza, sim. Tem que ter cuidado. E essa reflexão, à luz da palavra, é justamente para a gente trazer esse resgate. Né? É justamente a nossa mesa hoje aqui, é essa proposta de nós resgatarmos nossa identidade à luz da palavra. Porque Deus não nos chamou para termos uma vida ordinária, uma vida medíocre, eu digo assim, abaixo do que Ele tem para nós.
Não, ele nos chamou, João 10:10. A gente ama essa palavra e toda a nossa reflexão aqui, a gente sempre volta a ela. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. É para qualquer um que creia em Jesus Cristo. Não é porque é esposo de alguém, marido de alguém, filho de alguém. É a nossa identidade com Deus. Quem nós somos com Ele. E por isso que Jesus fez questão de alcançar todos, né? Ele alcançou e alcança todos, né? Não separou ninguém, homem ou mulher. Não, vem mulher, vem homem, deixa vir as minhas criancinhas, é judeu, é samaritano, é gentil. Eu sou para todos. Amém. E tem um propósito para todos, específico para todos, independente das diferenças. E isso de ter um propósito para todos é muito interessante e profundo, porque quando a gente sabe a nossa identidade, a gente não se compara. E é difícil não se comparar, hein? Especialmente hoje, né? Hoje, Que a gente abre o Instagram, tá lá assim, tudo muito perfeito, tudo muito editado, né? Então, assim, manter essa originalidade, quem você hoje requer, de fato, uma consciência muito grande da nossa identidade, de onde está o nosso coração. Verdade, verdade. E é o tempo todo estimulando você a se comparar, né? A você ser o que você não é. Ou então aquela frasezinha, né? Vai estudar para você ser alguém na vida, como se você não fosse alguém na vida, né? Como se você tivesse que ter uma profissão para ser alguém. É importante, claro, você precisa exercer uma profissão, né? Para você ser bem-sucedido, alcançar realizações. Mas você é alguém muito importante. Mas o mundo quer nos estimular, quer nos dizer que nós temos que ter. É verdade. Né? Enfraquece o ser e fortalece o ter. Você tem que ter. Se você não tiver, você não é alguém. Você não é visto, você não é valorizado. E é por isso que a gente precisa buscar conhecer a Deus, quem somos em Deus, para a gente poder fortalecer o nosso eu. Porque não é fácil. Nesse mundo competitivo, onde a gente está vivendo, onde o mundo só diz isso, você tem que se atualizar, senão você vai ficar para trás, você vai, sabe? E aí você entra nesse efeito aí que você vai na multidão e quando você vê, você está indo no mesmo ritmo do pessoal do mundo, das pessoas que não conhecem a palavra, né? Você começa a se sentir um patinho feio porque você não conseguiu se atualizar como outras pessoas, você às vezes não teve as oportunidades que outros tiveram, e aí você começa a esquecer de quem você é e passa a só pensar no que você tem ou não tem. Ou não tem. Grazi, para você, identidade. O que significa identidade? À luz da palavra. Eu entendo que identidade tem a ver com origem e destino. Origem e destino. Da onde viemos e para onde vamos. Aí talvez você pense, né? Mas sim, origem e destino, mas e aí? E o meio do caminho? O meio do caminho. Aí, no meio do caminho, a gente encontra Jesus. Aí é onde a gente vai ver essa palavra sendo efetivada, né? No ser a imagem e semelhança de Deus. Mas eu me baseio em quem? Jesus, que é a imagem do Deus invisível. E ele fala, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, é saber de onde veio, saber para onde vai e trilhar o caminho adequado que a gente só trilha com Jesus. Quanto mais conhecemos a Deus, mais conhecemos a nós mesmos, né? Sim. O Senhor que Se vai somos dizer quem feitos somos. à imagem e semelhança dele. E saber de onde viemos e para onde vai faz toda a diferença. É o que dá norte às nossas vidas. Verdade. Porque quando eu sei para onde eu estou indo, eu sei que eu tenho que viver de acordo com a palavra. Porque se eu não viver de acordo ao que o Senhor manda, orienta, eu não vou para esse lugar que eu penso, né, que eu desejo ir. E desejar, querer ir. E como Paulo fala, se a nossa fé for só para essa vida, nós somos os mais miseráveis. E, infelizmente, o mundo está caminhando para isso. Para esse consumismo. Não, eu tenho que ter, eu tenho que ser... Realizar tudo Realizar aqui. tudo aqui. Não. Né? E aí, quando eu não consigo bater minhas metas aqui, eu fico frustrada. Sim. Entendeu? Mas é aquela questão dos propósitos de Deus. Às vezes não vai acontecer porque não estava dentro da vontade de Deus. Grazi, como não se decepcionar? Porque nós vivemos em um mundo que gera expectativas. Sim.
né? E hoje existe, digamos assim, um conceito geral de que podemos todas as coisas, né? Enfim, que se a gente quiser, a gente pode. Existem hoje um apelo muito grande que tem o ponto positivo no sentido de encorajamento, de fortalecimento, de resgate de autoestima. Mas, por outro lado, a gente sabe que nós todos temos limites, né? Nós todos temos propósitos, limitações. Como conciliar, na sua opinião, como gerenciar esse conflito que a gente tem hoje, né? O de ter que realizar, de bater metas, de demonstrar produtividade, eficiência, resolutividade, à luz da palavra. A gente não pode se enganar, né? Sobre essa questão de como não se decepcionar. Não existe não se decepcionar. É inevitável a decepção. Mas aí a gente se apega à palavra do nosso Senhor quando diz, né? Que no mundo teremos aflições, mas devemos ter bom ânimo. Então, o que a gente precisa ter? Bom ânimo. Caiu, levanta. Foi machucado, se cura. Não fere, se cura. A gente precisa modelar as nossas ações, mas também as nossas reações. E responder não proporcional ao dano que nos é imposto, né, que vem sobre nós, mas proporcional ao Cristo que tem em nossas vidas. E eu creio que você tocou aí num ponto que é crucial e que nos dá a oportunidade de refletirmos o Deus cuja imagem nós fomos feitos, que é a reação. Né? Lá quando a gente lê sobre os frutos do Espírito, né? Que a gente vê lá assim, as características, a gente se reporta, por exemplo, ao domínio próprio, né? Reação. A nossa reação àquilo que chega diante de nós, o que nós fazemos com aquilo que chega diante de nós, eu creio que é uma das maiores expressões do caráter de Deus nas nossas vidas. A palavra diz que nós somos cartas vivas. Né? Muitas vezes a Bíblia ou Deus que uma pessoa vai conhecer, ele vai ler através das nossas ações, do nosso testemunho. Verdade. E falar é fácil. Exato. O difícil é reagir, é mostrar na prática. Porque discurso bonito todo mundo, qualquer um pode ter. Agora, isso. A e sabe prática... o que é interessante, ela falando do fruto? É justamente essa questão do que o fruto, ele é a essência. Ele é a essência. O fruto está relacionado à essência. Ele não é algo que você programa. Ele está muito relacionado à reação. Né? Então, este é a questão de você ter o fruto do Espírito. Né? Por isso que o fruto, ele não não são frutos, né, diversos, mas é o fruto do Espírito. E o Espírito, ele tem todos os frutos que nós precisamos, que está relacionado ao nosso caráter, à nossa essência. Aquilo que precisamos ser a partir do nosso interior. Gente, vou pedir licença para vocês. Eu creio que meu celular tá tocando aí na bolsa. Você pode vamos... pegar aí para mim, por favor? Você pode abrir minha bolsa. Como é? Não, a gente continua. Eu vou pedir pro pessoal da técnica aqui. Eu agradeço. Desliga para mim, por favor. Eu peço desculpa. Não. Pode desligar, por favor. O despertador. Pronto. Não, não, tá tudo certo. Vamos lá, vamos voltar. Como a gente volta? Volta, vamos lá. A gente estava falando aqui sobre essência e sobre a importância da gente não desconectar o que a gente fala, o que a gente professa, com as nossas ações, as nossas escolhas, a forma como a gente reage no nosso dia a dia. Muitas, como a gente fala, nós somos cartas vivas de Cristo. Né? E em ter nossa identidade, manifestar nossa identidade com essa clareza, eu creio que é a melhor forma da gente expressar e tornar esse Deus invisível em um Deus visível aqui na Terra. É justamente isso, a gente vive a partir do fruto, né? O fruto do Espírito, como você mencionou, que é a nossa essência, né? Que vai tratar, de fato, aquilo que somos no nosso interior. Aquilo que as pessoas não veem, e o que Deus realmente se preocupa, que é o nosso interior. E o Senhor é aquele que quer cuidar das nossas feridas, né? Ele quer sarar, Ele quer tratar, Ele quer podar, Ele quer que a gente cresça. E às vezes a gente se assusta, fica com medo de algumas reações que temos, mas quando temos reações que elas não condizem com aquilo que Deus estabelece, mas logo caímos em si, né? Como aquele filho pródigo, caiu em si, voltou para a casa do pai, cair em si é muito bom.
E por falar, você falou uma coisa que é legal, cair em si, né? A gente começou lá em Gênesis e identidade, né? Aí se a gente andar mais um pouquinho, a gente chega em Lúcifer, né? Que ele se achou mais do que ele era, né? Ele quis se apropriar da própria identidade de Deus, né? Aí entrou nele a vaidade e, enfim, Deus tirou ele a posição de anjo e ele virou o Satanás, que hoje é o nosso inimigo, né? Digamos assim. E com ele, 1/3 dos anjos que serviam e glorificavam a Deus justamente por uma distorção da identidade. Ele usurpou querer ser igual a Deus, né? E aí você falou sobre o filho caiu em si. E muitas vezes a gente percebe 2 polos. Ou da anulação completa da compreensão de quem a pessoa é, né? Aquela posição tão rebaixada, mas tão rebaixada, sem autoestima, sem essa visão de que foi feito a imagem de Deus, um Deus que provê vida em abundância. E, por um outro lado, o excesso. Né, de se achar demais, de se achar melhor do que o outro, cheio de soberba, cheio de vaidade, eu posso, eu faço, eu sou melhor que o outro. Nós temos esses 2 polos. Retrata um pouco pra gente, Jamília, assim, como cair em si, o que está no polo da extrema baixa autoestima àquele que superestima quem ele é. Você falou Jamília, você tá me olhando. Oh, desculpa. É o costume. É o costume. A palavra de Deus vai dizer que o Senhor não nos deu um espírito de covardia, né? Mas de poder, amor e moderação. E algumas versões vão falar equilíbrio. Equilíbrio é tudo. Quando a gente usa demais, exagera, entrega demais, faz demais, ainda que para Deus, está em desequilíbrio. Eu tô desequilibrada. A irmã está nesse momento de desequilíbrio, que ela está com muito sono. Mas, assim, sabe que muitos estudiosos falam que todo excesso esconde uma falta. Sim. Né? Todo excesso esconde uma falta. Então, uma pessoa que constantemente precisa ficar se autoafirmando, se mostrando, vamos dizer a palavra, como as pessoas se amostrando demais. Eu acho engraçado como ela sempre procura a palavra mais bonitinha. Mas é isso mesmo. Eu tô entendendo. Assim, quando a pessoa se coloca dessa forma, é porque, no fundo, uma pessoa que... Você vê uma pessoa que serve muito, não tô falando que é seu caso não, mas assim, aquela pessoa que se anula totalmente, mas só para servir o outro, tem uma falta ali. Sim. Né? E conseguir enxergar isso e ir lá para Jesus curar isso aí é de suma importância para resgatar a identidade. Porque Jesus não nos chamou para uma vida secundária. Ele não nos chamou para a gente viver o propósito do outro. Não, a gente não é pau de escora de ninguém, nem de marido, nem de chefe, nem de ninguém. Nós temos uma missão que o Senhor confiou, que nós fazemos parte desse plano. Nós temos algo que Deus deu para nós. E aí onde fica difícil, às vezes, para a mulher, né? Porque a mulher tem que cuidar de casa, de filho, de marido, tem que trabalhar. O que é mais difícil para vocês, no sentido de preservar a identidade da filha do Deus vivo, da filha de Deus? Daquela que foi feita à imagem e semelhança de Deus. Qual é para vocês a nossa posição na vida que vocês sentem mais desafiadas a exercer a essência de quem vocês são? Difícil, né, essa pergunta? Tô aqui pensando. Desafios a gente enfrenta todo dia, né, toda hora. Mas eu acho que isso está muito relacionado às emoções, né, de cada um. Eu confesso que eu sou uma pessoa que as minhas emoções oscilam um pouco, né? Na verdade, toda mulher sofre isso. Né? Na TPM, né, tem aquele antes, durante e depois. E aí suas emoções vão mudando ali.
E aí, durante muito tempo, eu me questionei e falava, Senhor, por que eu sou assim, né? O Paulo orou 3 vezes, não foi? Para tirar o espinho da carne. Eu já orei milhares. E o Senhor não me tirou. Vira e mexe, eu ainda estou bem, né? Naquele momento de aquela inconstância, desanimado. E você pensa, Senhor, por que eu tô assim? Por que eu fico assim? Por que um dia eu quero muito e estou muito dedicada e outro dia eu estou muito desanimada, questionando a minha existência mas passa, né? E aí o Senhor vem com um conforto e vem com um consolo e a gente vai entendendo que é uma fase e que a gente é bombardeado o tempo todo. Você precisa ser boa, você tem que ser a melhor mãe, você tem que ser a melhor profissional, você tem que ser a melhor amiga, você não pode falhar, você não pode fazer ninguém sofrer, você tem que estar aparentemente adequada, você tem que se vestir bem, você tem que ter dinheiro, você tem que pagar suas contas em dias, você tem que receber, magra, você tem que estar magra. Gente, tá desabafando, seu filho irmã. tem que ser educado. Tem que ser educado. Eu digo porque eu tô naquela fase, por isso que eu falei que eu tô cansada, porque assim, meu filho tá nessa fase de 10 para 11 anos, gente, eu tô muito cansada esses dias, porque é um cansaço, Letícia, você vai ver isso quando você tiver filhos. E sabe, você fica assim, você dá o seu melhor e aí você fica se cobrando, às vezes, demais. Sim. E eu vinha hoje conversando com meu marido sobre isso. Meu Deus, como é difícil ser mulher. Sim. É prazeroso e, ao mesmo tempo, é difícil, porque a gente tem que ser tem que ser bombril, 1001 utilidade. Você tem que ser bom em tudo, né? Você tem que dar conta de tudo. E tem dia que você se olha e se acha muito feia, né? Tem dia que você se olha e se acha, nossa, eu tô legal hoje. Tem dia que você se acha muito linda. Vocês sabem que eu li uma pesquisa, vou tentar recuperar, mas que falava que um dos sinais, um dos indícios, digamos assim, de que uma mulher está no estado, digamos assim, de extremo desgaste, esgotamento, é quando ela já não está mais conseguindo fazer as unhas. Assim. Era uma pesquisa. Tô na média. Não, aí assim, eu vou contar pra vocês. Eu tava tirando o esmalte, Meu Deus. Eu tava tirando o esmalte antes de entrar aqui, porque eu não tinha condição de fazer com metade, assim, da unha. É feio demais, né? Então, assim, não fiz a unha, tá certo. Graças a Deus, eu sou ela curtinha, mas então, assim, tava com esmalte clarinho e tal, mas ficava feio. Mas é quando a mulher chegou nesse nível dela não conseguir atender esse ponto básico de cuidado pessoal, é porque, de fato, ela está extremamente sobrecarregada. Eu vou tentar ver, eu sei que eu li uma vez isso na internet, aquelas notícias que passam, não sei nem a profundidade desse estudo, mas eu me identifiquei com esse estudo. Sim. Porque quando a gente não consegue ter uma horinha ali na semana para fazer uma unha, é porque de fato... Quantas vezes, né? Quantas vezes já aconteceu? Você toma um banho, você se arruma, você faz o que dá ali dentro de casa, mas aí quando você vai ver, meu Deus, né? Não fiz a unha, né? E vai passando, e vai cumprindo um protocolo, porque você tem que dar conta. Tem que dar conta. E esse que eu falo. E esse dar conta cansa. Ai, a gente precisa entender. Minha irmã tá muito cansada. A gente vai orar por ela no final, em nome de Jesus. Tá vendo, gente? A vida é isso, né? A gente tem Jesus, nós temos fé, caminhamos, estamos em constante oração, mas todos estamos sujeitos a lutas, a aflições, a desafios. O tempo inteiro. E parece que quando conhece a palavra de Deus, parece que vem mais, né? Vem em dobro. Porque parece que você antes não sofria, não tinha isso, não tinha aquilo. É uma ideia, né? Que, na verdade, todo mundo tem problema, a gente, né? Tem aflições. Mas, na verdade, é porque éramos cegos e agora vemos. Né? Estávamos mortos e agora vivemos. Então, enfrentamos mesmo os desafios do dia a dia. E sabe o que acontece, Letícia e Jamile? A gente está vivendo uma época que tudo é muito mentira. Mas não tem cara de mentira. Tudo é muito bonito. Você tocou num ponto. Tudo é muito belo, a família perfeita, o casamento perfeito, os filhos perfeitos, a imagem perfeita. Porque o local, a gente tem que estar com tudo em ordem. O local perfeito, viajando direto, final de semana, ninguém mais parece que faz comida, né? Almoçando fora. Não tô criticando, viu, gente? Meu sonho. Muito bom isso. Mas sabe o que acontece? As pessoas não mostram fraqueza. Não querem mostrar vulnerabilidade. Por isso que eu fiz questão de dizer, eu sofro com inconstância nas minhas emoções. E
quem não sofre, Sim. principalmente mulher. Por isso que eu falo que cansa, porque você precisa estar com tudo em ordem. A casa tem que... Imagina, chega uma amiga, sua casa está desorganizada. Gente, a minha é Vai assim. ficar feio pra você. Não chega, não Assim, vai na casa sem me falar, Mas não, pelo amor de então, Deus, assim, gente. você fica naquela cobrança, meu Deus, minha Eu casa não tem que tenho. estar organizada. É, Meu pode filho ser. tem que estar organizado. Meu filho tem que ser educado. Sabe? É muita cobrança, Letícia. Aí quanto mais a gente educa o menino, mais ele faz ao Tá contrário. entendendo? Então, assim, gente, aí quando chega de noite, você tá acabada. Porque você tem que ter tempo pra você. Isso. Aí é aquele dia que às vezes você só quer deitar e descansar, assistir alguma coisa, dar risada. Aí tem menino pra fazer tarefa. Essa semana eu tô cansada, assim, que foi semana de prova, eu tô tão cansada. Mas assim, aí no final você vê assim, glória a Deus, tirou notas boas, acabou, deu tudo certo. Ai, Mas Deus assim, vem. premia com... Ai, ele chegou, né? Eu vi Dan essa semana, o filho dela. Mãe, tirei 9,4 na matéria, não sei Aí o que vale a lá. pena, são os Ai, refrigérios da nossa alma. Mas assim, cansa você ter uma casa organizada, você ter um filho educado, né? Filho que se alimente, que hoje em dia é difícil as crianças quererem comer. É muita pressão sobre E nossas suprir as cabeças. necessidades emocionais Sim. dos filhos, do marido, A nossa. a nossa. É. E quando você é normalmente, por natureza, uma provedora emocional, porque eu sou, a gente supre de outras pessoas também. Uhum. Né? Tá Quando sempre ali com o braço tempo todo estendido, uma mão Mas não é isso que O tempo Daniel todo, fala pra mim, às estendido. vezes, mas minha mãe, a senhora discipula todo mundo. Agora é minha hora. Eu falo, meu Deus, É. tem hora que eu quero dormir. Aí ele fala assim, minha mãe, e essa aqui? Minha mãe, eu tô lendo isso aqui, eu não tô entendendo. Eu falo, meu filho, depois não, minha mãe, depois não, eu quero agora. Eu falo, meu Deus. Então, assim, é muito difícil ser E sabe o mulher. que é interessante? É que todas essas nossas fraquezas não nos diminui diante de Deus. Amém. Glória a Deus, a nossa sorte. É a nossa sorte. Não nos diminui, Letícia. Pelo contrário, o Senhor vai falar assim, como ele falou para o apóstolo Paulo: o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Amém. Glória a Deus. Aí as pessoas estão se escondendo atrás de uma capa muito bonita, de uma cara muito bonita, de um jeito muito empoderado, né? De uma coisa muito, eu tenho controle de tudo. Para com isso, que tá feio. Não. Entrega o controle para ele, é tudo dele, é por ele, é por causa dele, e ele vai te guiar. Amém. Ele vai direcionar, ele vai fortalecer. Portanto, que às vezes a gente passa por momentos assim e depois, no outro dia, você acorda, você tá bem. É como se fosse... É igual Deus falou para Elias, né? Come. Você só precisa comer bem, dorme. Dorme. Pois é. Agora você vai fazer o percurso de retorno. Vai fazer, mas vai fazer alimentado, nutrido. E o Senhor sabe exatamente como falar conosco. E né? não foi por acaso, né? Assim, o tempo de um dia, né? Deus criou o mundo numa sequência, 6 dias, estabeleceu um para a gente descansar. Porque ele ainda vai lá no Novo Testamento e fala assim, porque basta a cada dia o seu mal. Porque ter essa compreensão, né, do que é que hoje vai ser, com o que eu vou lidar hoje. E a gente tem uma mania, né, de lidar com o mal de hoje, já pensando no mal de amanhã, no da semana que vem. E isso só vem carga. Sofre, né? A ansiedade aí vem. A ansiedade Às é vezes isso, é coisas que viver... nem vão acontecer. Sim, nem vão A gente já tá acontecer. antecipando. Exatamente. Você vê aqui, ó, deixa eu abrir aqui em Mateus, no capítulo 3. Vocês trataram, né, semana passada dessa parte de Mateus, da tentação de Jesus. Mas é um capítulo tão rico, né? Mas olha aqui o que Jesus vai dizer aqui, o que Deus vai falar para Jesus, né? No capítulo 3, vou ler só do verso 13 ao 17. Jesus foi da Galileia ao Rio Jordão para que João batizasse. João, porém, tentou impedi-lo. Eu é que preciso ser batizado pelo Senhor, disse ele. Então, por que vem a mim? Jesus respondeu, é necessário que seja assim, pois devemos fazer tudo o que Deus requer. E João concordou em batizá-lo. Depois do batismo, enquanto Jesus saía da água, o céu se abriu, e ele viu o Espírito de Deus descer como uma pomba e pousar sobre ele. E uma voz do céu disse, este é meu filho amado, que me dá grande alegria. Amém. Este é. Jesus ainda não tinha começado o ministério dele. Não tinha feito milagres, não estava em evidência, mas o Senhor já tinha dito quem ele era. Então, a gente precisa entender isso. Antes de eu dizer o que você é, o que você faz, a partir do que eu conheço de você, da profissão que você exerce, do que você me diz, o Senhor já sabe a seu respeito. Amém. Isso O Senhor já tem definido a sua história, ele já tem o seu conceito. Talvez nem você saiba. Quantas vezes, né, a gente fica Quantas se pessoas questionando. não estão exercendo quem elas são para Deus, vivendo uma vida medíocre, uma vida abaixo do que Deus pagou lá na cruz, né? Justamente por uma falta de entendimento de quem é.
de quem é. De quem eu Antes sou mesmo do diante que de você Deus. vem exercer, antes de você ser mãe, antes de você ser pai, antes de você ser um profissional, antes de você ter um ministério na igreja, você é. E Deus lhe ama, independente se você vai ser Ama. bem-sucedido ou não no que você vai fazer. Ama, E exatamente. a gente Isso é esquece tão isso. bonito. A gente A esquece. gente coloca fardo, parece que a gente só vai ser Mas sabe por amado que a gente se der esquece? certo. Sabe por que a gente esquece? Porque logo depois o texto vai dizer que Jesus é levado ao deserto para ser tentado, né? Pelo diabo, pelo próprio Espírito. A nossa identidade, ela não a gente não cria, né? Nós mesmos criamos. Deus estabelece antes mesmo de nascermos, já está estabelecida. Agora nós aperfeiçoamos ela. Deus É o fez nosso isso com papel, Jesus. Exatamente. Botou ele no deserto para aperfeiçoar a identidade dele. E a primeira coisa que o inimigo faz foi o quê? Se és filho de Deus, Já começa. transforma essa pedra em pão. Se és filho de Deus. Este é meu filho amado. E Deus tinha dito... acabado de falar. Acabado de falar. né? Aí o inimigo pegou um gatilho ali, ó. Que ele não entra na nossa mente, né? Mas ele observa tudo que está no externo. Ele vê a nossa forma de falar, de se posicionar, como a gente reage com as coisas. Então ele vai se especializando no ser humano. Ele é especialista no ser humano. Do que ele vê, daquilo que o ser humano deixa transparecer, né? Mas ele não entra, ele não está no interior. Ele coloca coisas, né? Para poder influenciar no interior. Mas ele não está dentro. E aí ele vê o próprio Deus dizendo do Filho amado. E ele vai fazer o quê? Vamos ver se ele gravou aquilo. Como se fosse assim, né? Vamos ver se ele gravou essa parte. Até mexer na questão da vaidade, né? Sim. Que às vezes, como a Letícia falou, quando não tem um equilíbrio, você começa a se achar demais. Sim. Né? Achar que é melhor, que pode mais. Ele fez isso com Eva, né? Sim. Quando ele ia falar assim, aí, você não pode comer nada, não? Nenhum fruto? Ela fala, não, a gente pode comer, só não pode comer daquele que está ali no centro, né? No meio do jardim. Se a gente comer, a gente vai morrer. Não, vai morrer, não. Ele só não quer que você coma, porque no dia que você comer, você vai ser igual a ele. E aí? Olha aí, ó, a identidade sendo deturpada. Olha aí, ele querendo jogar sobre você uma identidade que não é sua. Desconstruir aquilo que o Senhor construiu. Olha, um jardim de delícias, né? Ali se deleitando, em paz, sem pecado, sem sofrimento. E ele vem colocando, não, imagina, querida, não vai morrer. Você só vai ser igual a ele, conhecedora. Aí Eva se engoda com aquilo. Porque, engraçado, a gente pensa assim, mas por que ela deu... Ela engodou, né? Ela se envaideceu querendo aquilo, se ela não viveu o pecado a partir do momento que ela deu ouvido para ele. Entrou. A semente foi lançada. E é por isso que a gente tem que colocar o capacete da fé. Da salvação. Porque o capacete, além de proteger nossa cabeça, protege nossos ouvidos. A gente tem que ter cuidado com quem a gente ouve. Isso. Né? O que a gente tem recebido de instrução, porque isso faz toda a diferença. As más conversações corrompem os bons costumes. Verdade. E se a gente não tiver cuidado, a gente começa a ouvir coisas, não, você não vai conseguir, não é para você, né? Aí vai desenvolvendo as crenças limitantes. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré. Pois é. É, E né? aí, onde a gente às vezes vai se bloqueando, né? Sim. Porque a intenção do diabo é essa, é nos paralisar, nos bloquear. Quando a gente não medita, quando a gente não conhece, não toma posse, porque às vezes você até conhece, mas não toma posse Verdade. do que a palavra diz sobre você. E é como o filho pródigo, ou o pai, o irmão mais velho. Ele estava ali com o pai, ele tinha direito a tudo, ele tinha acesso a tudo, mas ele não tomou posse. E às vezes a gente está assim. A gente não toma posse do que a palavra diz sobre nós e a gente vai vivendo, sobrevivendo. Vai empurrando, né? Sobrevivendo. Vai ali, aí e vem as tempestades, não aguenta. Uhum. Aí começa a questionar Deus. Porque você questionar a sua existência é normal. Em algum momento você vai estar frágil, vai começar assim, é isso mesmo, Senhor, eu tô certa mesmo e tal. Já tem um tempo que eu tô pedindo pro Senhor falar comigo assim, muito direto e reto, porque eu falei, Jesus, desenha para mim, eu quero que o Senhor fale muito claro. Mas eu ainda não recebi desenhado, mas eu sei que ele já vem falando comigo. A gente é humano, né? Esse corpo corruptível, esse corpo que a gente não tem um discernimento completo, é parcial, né? E às vezes ele já falou com você, já lhe deu todo o direcionamento e Verdade. você não está compreendendo. E não estou compreendendo, exatamente. E o Senhor é bom por isso, que ele vai ali cuidando, né? Vai tratando, vai falando, você é meu filho amado. Eu comprei por alto preço. Você consegue. Você consegue. Né? Preço de Porque sangue. tudo que Deus promete, ele já nos deu, já está pronto. Já está pronto, A verdade. gente que está ainda no processo de aperfeiçoamento, mas já está pronto.
Deus não dá nada a gente. Essa semana eu tô muito cansada, né? E Daniel falou assim, minha mãe, você consegue. Deus não colocou... Eu falei, oi, Deus tá usando a boca da criança pra me erguer. Ele dizia assim, minha mãe, você consegue. Deus não ia fazer isso com a senhora se ele não lhe capacitasse. Aí eu fiquei olhando. Tem hora que ele solta cada pérola que eu fico, gente, Jesus tá falando na boca do menino. Então, assim, que realmente, às vezes, é muita coisa, muita cobrança, né? Sobre as nossas vidas. E a gente fica querendo dar conta, a gente quer fazer malabarismo, quer agradar tudo, quer fazer tudo. Que é um erro, né? Que é um erro, e a gente vai se anulando, entendeu? E essa vida acelerada, né? A gente vai vendo uma vida acelerada, achando que tá bem, né? Porque, nossa, eu faço muita coisa, eu dou conta de tudo. E não tá fazendo aquilo que Deus quer. E aí chega final do dia, você tá cansado e com a sensação de que não fez tudo o que deveria ser feito. Eu fui botar Daniel para dormir essa semana e antes eu sempre oro com ele, né? Ele ora primeiro, depois eu oro. Oxe, eu tava tão cansada, ele sentado na cama conversando, eu dormi, eu acordei no outro dia. Aí ele, falei assim, mãe, você orou ontem? Eu orei, minha mãe, eu vi que a senhora já tinha dormido, eu fui lá e orei. Então, assim, eu falei, meu Deus, eu nem vi a hora. E a noite passou ali. Então, assim, realmente a gente vive. Por isso que eu falo, ser mulher não é fácil. Por isso que a gente precisa buscar força em Deus. Pra gente... Porque, assim, muita mulher também se cobra muito, se baseia na mulher de Provérbios 31 e quer ser aquela super mulher. Porque não entende, né? Porque não entende. Porque são princípios, isso, na verdade. Mas isso que eu digo, isso que eu queria dizer, que quando a gente para analisar, a gente tá sendo a mulher de Provérbios 31. Eu sou virtuosa dentro da minha Entendeu? realidade. E isso dentro da minha realidade. Minha casa tá organizada, meu filho tá... Você tá entendendo? Então, assim, quando você para e analisa assim, não, graças a Deus tá tudo em ordem. Deus está sendo honrado, apesar de, né? Porque a gente precisa entender isso. Somos limitados? Somos, mas apesar de, eu estou dando o meu melhor, eu estou dando... eu estou conseguindo honrar Deus com o meu casamento, na criação do meu filho, na organização da minha casa, eu estou servindo ao Senhor. Você está entendendo? Então, você vai vendo que você é virtuosa, não tanto quanto a de Provérbios 31, mas na sua realidade. Saber reconhecer. Né? Saber reconhecer o que a gente tem feito, né? Saber valorizar, né? Aquilo que a gente tem feito com o coração, colocado o coração para fazer. As pessoas falam, como você dá conta? Não, eu não dou conta. Né? A gente não tem como dar conta de tudo essa avalanche que chega diante da gente em um mundo que as coisas hoje são tão rápidas. Hoje tudo é muito rápido. Hoje qualquer um te acessa por um celular e te traz uma necessidade, um problema, uma demanda. E não é só um, são todos. Todos nós estamos super conectados. E isso trouxe uma sobrecarga para a qual nós, muitas vezes, não estamos preparados. E aí vem essa distorção, né, de quem eu sou, se eu não fizer, como eu vou ser julgada, como vou ficar diante do outro. E a importância daí da gente saber olhar para nós com a mesma bondade com que Deus olha e se estamos, de fato, refletindo aquilo que Deus que nos chamou a refletir. A gente falou muito de mulher aqui, mas eu sei que há muitos homens também que nos acompanham, né? E o quanto que a identidade é algo que mexe com todos nós, seja homem ou seja mulher. E o quanto sempre buscar resgatar isso à luz da palavra é importante. Tem um texto que eu gosto muito que fala de Mefibosete. Sim. Mefibosete era de uma linhagem real, né? Ele era um príncipe, bem dizer. Todavia, né, quando a babá foi correr com ele para não ser morto, ela tropeçou, o bebê Mefibosete caiu, machucou o pé e ficou manco. E aí o rei Davi, né, Davi se tornou rei e mandou chamar. E aí quando Davi chamou, ele que era um príncipe, né, falou assim para Davi, aqui está seu servo, meu senhor. Né? Tudo bem, Davi era rei e tal, mas ele era de uma linhagem real, ele era um príncipe, Saul. Né? Filho de Saul, sim. Davi veio para substituir Saul. Saul foi morto na hora ali daquele rolo de matar, digamos, o rei e a descendência. A babá escapou com ele, só que ele ficou aleijado, digamos, ele ficou com deficiência. Sim. E aí, Mefibosete está no segundo livro de Samuel, capítulo 9, versículo 8, e diz assim, Mefibosete se prostrou diante de Davi e disse, quem é seu servo para que o Senhor mostre bondade a alguém como eu, que não vale mais que um cão morto?
Isso é muito forte. Você vê que a autoestima Né? dele estava lá embaixo. Isso é muito forte. A gente, assim, isso é muito forte, primeiro, pela educação que ele tinha tido, porque ele foi criado com princípios de nobreza, né? Então, assim, ele cresceu, enfim, ele era de um ambiente em que ele era servido, que ele não servia ninguém. E de um extremo, ele foi lá para o outro, de se colocar numa posição de um cão morto. E quantas pessoas, até mesmo pessoas que conhecem a palavra, estão vivendo uma vida numa posição de se colocar como um cão morto. Devido às circunstâncias. Exato. Que você vê que o texto fala dele ali, mas é como se ele fosse excluído, né? É. Rejeitado o tempo todo. Porque as pessoas Não que tem tinham destaque. deficiência, né? E aí eram vem a assim. deficiência, já fica, E fica já afastado, grava. já grava, fica afastado. É. Ali, talvez, vivendo com o mínimo, né? Muito pouco, fazendo o que dava. Então, tem toda... A gente não pode negar, né? Que tem toda uma circunstância que influencia, tem toda uma história, tem toda uma bagagem. E é isso que a gente está falando aqui hoje. E é isso que alcança a gente hoje. Isso. Todos nós. Todos nós. De se, em vários momentos da vida, se achar insuficiente, se achar menor, se achar incapaz, Rejeitado. se achar rejeitados. É porque isso vai muito do equilíbrio emocional de cada um, né? Da bagagem que a pessoa tem, da forma como foi criado, orientado. Porque cada um reage de um jeito, né? E Mefibosete teve essa reação. Mas talvez, se ele tivesse um irmão, talvez tivesse outra reação. Cada um reage de um jeito. E é por isso que a gente precisa compreender as limitações uns dos outros. Porque talvez o que é pesado para mim, para você não é tanto, né? Devido ao seu histórico de vida, e você já vai ter uma outra reação. E é por isso que a gente precisa entender que nós somos seres individuais. O problema é esse. A gente fala muito da comparação, mas a gente volta e meia, a gente se compara. Ah, sim. A gente não respeita a limitação, não. Ela tem uma estrutura emocional, eu tenho outra. Ela tem um histórico, eu tenho outro. Porque a gente vê o resultado, né? A gente não quer o processo que a pessoa viu. Talvez tenha sido muito mais árduo. Sim, Talvez se você olhar o processo, vai falar assim, nossa, eu não consigo, não suportaria isso. com certeza. Né? Mas a gente Porque ele vê o passou resultado. mesmo, quebrar as duas pernas, ser humilhado, né? Uma pessoa que foi Perdeu o criada, trono, perder né? tudo, toda a honra de ser neto Nem de Saul lembrado. e tal. Lembrou nem assim, lembrado. quando Davi Ele vivia à voltou. margem da É. sociedade. Então, assim, não é qualquer um que tem estrutura emocional para suportar um negócio desse. Né? Você vê que ele teve essa fala, talvez assim, uma forma até de se humilhar diante do rei, né? De honrar, que também tem isso, né? Tem pessoas que às vezes quando Ele tá... poderia até ter medo do rei querer matar, Sim. porque ele dentro da representava de lógica, alguma forma uma ameaça, porque ele era da linhagem do rei Saul, É. Pois é. né? Mas, assim, eu trouxe essa passagem de Mefibosete para deixar registrado que a própria palavra de Deus traz várias histórias. Tem Mefibosete, enfim... Tem Moisés. Jeremias, enfim... Pessoas que se achavam incapazes, indignas, insuficientes, despreparadas, como muitas vezes nós nos sentimos diante dos desafios que estão na nossa vida. E é Né? normal sentir. Uhum. Faz Tá parte, aqui. né? Faz Exato. parte. E aí, como é que a gente sai disso? Como que Deus entra daí na nossa história? Né? Porque Deus sabe que a gente sente isso. Tanto que em diversas passagens o Senhor fala, não temas, tão somente tem bom ânimo, né? Esforça-te. Corajoso. Ser forte e corajoso. A palavra de Deus está recheada, assim, em toda a extensão do princípio ao fim está escrito, está repetitivo, né? Não chores, né? Digamos assim, tem de bom ânimo, tem esperança. Jesus é a esperança da glória, porque ele sabe que isso ia abater e iria, de alguma forma, enfraquecer a nossa identidade nele. E Deus valida a gente. Você vê que Pedro é o que nega, né? Talvez ele tenha ficado totalmente desmotivado. Meu Deus, né? Jesus estava um dia desse me colocando sobre mim um ministério, né? Me chamando para ser pescador de homens. E aí agora eu nego. Acabou, já foi. Ele desistiu de mim, né? Talvez conjecturando, né? Que na Bíblia não tá assim. Mas aí você vê depois Jesus encontrando ele na praia. Quando ressuscita, manda pão. avisar ele. Com pão, com a brasa, com peixe.
e fazendo uma reconstituição da cena, né? Reconstituindo tudo e perguntando, tu me amas? Tu me amas 3 vezes? Ou seja, vale, então apacenta minhas ovelhas. Você falhou comigo, você falhou foi fraco. Foi fraco, Mas eu entendo. Eu ainda lhe amo. Mas eu lhe amo e quero você no meu ministério. Você ainda serve pra mim. E é essa fraqueza que vai atrair multidões. A gente acha que é a nossa fortaleza, né? É isso que eu ia Realmente. dizer. A gente esquece que não é na nossa força. É na força do Senhor. E eu acho que Deus já permite a gente ter essas crises de identidade justamente para mostrar assim, minha filha, não é por causa de você. Sou eu. A diferença é o Espírito que está em você. Entendeu? Porque não é na nossa força, não é no nosso poder. Não é. Moisés vai falar assim, Senhor, como é que eu vou falar para o povo que quem foi que me mandou? E ele fala, o eu sou. Aí as pessoas olham pra gente e falam, quem é você? Quem é você? E às vezes a gente sabe dizer quem é fulano, né? Talvez eu possa falar assim, Jamile é mãe, Jamile, quando eu sou sua amiga, né, eu dou uma descrição boa. Aí, talvez, quando não conhece, a gente gosta de, talvez, tu colocar uma descrição ruim ou dizer o que disseram e tal. Mas fale de você mesmo, me fale sobre você. Quem é você? Quem é você, Letícia? Quem é você, Jamile? E mesmo Deus dizendo, diga que o eu sou me enviou, ele ainda precisou de uma vara. Porque nós somos assim. Sim. Nós só acreditamos vendo, pegando. Para você ver como a gente é limitado. Muito limitado, e essa é a grandeza de Deus. Porque aí ele preenche. Aquilo que não temos, encontramos no Senhor. Ele é a nossa fortaleza. E o nosso Jesus é o Jesus que transforma identidades, restaura identidades. Em um dos nossos episódios anteriores, a gente falou sobre a samaritana, né, Jamile? Que teve um encontro, Jesus teve um encontro com ela. E ali houve um resgate da identidade daquela mulher, que estava totalmente distorcida, destruída, humilhada, confundida, né? Vocês querem ler o texto aí pra gente? Fica à vontade. Pra gente. Fica à vontade. E Jesus, ao encontrar com aquela mulher ali no poço para pegar água, né? Jamile, que gosta muito de contar essa história, ele transforma aquela mulher que não tinha uma identidade, ele resgata a identidade dela, porque esse é o Jesus. Que quer encontrar a gente no poço. Né? Ele quer encontrar a gente no poço. Ele quer encontrar a gente O que eu acho no lindo, eu poço. sou apaixonada por essa passagem. Eu também. Porque aquela mulher, gente, ela era mal vista. E no momento que ela encontrou Jesus, as pessoas deram crédito a ela. Foi no mesmo instante. Ela largou a botija dela lá e foi. E as mesmas pessoas que discriminavam ela já voltaram vendo para ouvir o que Jesus tinha a dizer, porque ela falou. Gente, isso é Jesus purinho. E ela tinha vergonha, né? Ia pro poço até em horário totalmente despropício e depois saia anunciando. É a mesma coisa o que acontece conosco, né? Às vezes a gente tem um passado sujo e que nos traz vergonha, medo de se expor e tal. E aí quando a gente encontra Jesus, tudo muda. A gente tem coragem de pregar, a gente tem coragem de ir lá no lugar da humilhação, onde a gente foi humilhado, onde a gente foi desprezado. E você vai agora não sozinho, porque você sabe que agora você foi restaurado, você foi liberto daquilo que lhe envergonhava, que lhe aprisionava. Gente, Jesus é maravilhoso. Maravilhoso. Ele é maravilhoso. Eu fico besta como as pessoas não entendem isso, não serve. Porque as pessoas se prendem no sofrimento, né? Muitas das vezes, né? Mas porque deixou sofrer aquilo tudo, viver aquilo tudo, errar tanto assim? Não. Pensa num Deus que encontra você no poço. Apesar das escolhas erradas. É porque as pessoas gostam muito de transferir para o outro. Sim. Deus permitiu isso na minha vida. Porque eu não tive pai, eu não tive mãe, eu não tive escolha, eu fui abusada. Gente, as escolhas... A gente entende tudo, né, que acontece. A gente joga também tudo nas costas de Deus, na culpa de Deus, na conta dele. E as nossas escolhas? E acontece, e aí? Mas o que você faz? Você fica ali ou você sai? Retira, né? Para ouvir o homem judeu que está falando com você no poço. Deixa ele internalizar as palavras dele dentro de você, que depois você vai ver que nem sede mesmo você tem, que nela larga o cântaro e vai anunciar. Louva o Deus que as pessoas pensam, mas José foi traído pelos irmãos, ali vendido, jogado dentro da cisterna. Louve o Deus que preparou uma cisterna vazia. Para você estar dentro. E quando Jesus restaura a sua dignidade, você vê José, ele compreende que tudo aquilo foi um propósito de Deus. Para salvar a própria família. Porque se nada daquilo tivesse acontecido, ele não teria chegado ao Egito, não teria sido promovido a governador, não teria salvado. Então, assim, é isso que as pessoas precisam entender. A gente precisa entender.
que Deus, ele é o maestro, ele está regindo as nossas vidas, né? Tudo está no controle dele. Às vezes a gente fala isso e as pessoas não compreendem, mas Deus está no controle, ele está regindo toda a orquestra, para que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que amam a Deus. Mesmo as nossas dores, as nossas dificuldades, tudo aquilo ali está forjando o nosso caráter. Uma vez uma pessoa se escandalizou quando eu falei assim, hoje eu louvo a Deus por ter perdido meu pai aos 7 anos. A pessoa, você é doida? Como é que você fala isso? Eu falo louvo, sabe por quê? Porque se eu não tivesse perdido meu pai aos 7 anos, eu não seria a mulher que eu sou hoje. Porque a falta dele me forjou essa mulher forte que eu me tornei, porque eu sei como eu era, eu imagino como eu teria sido se eu tivesse tido um pai até a minha fase adulta, entendeu? Então, assim, Deus, ele contribuiu, ele permitiu que tudo isso acontecesse para forjar a Jamile que eu sou hoje. Então, eu entendo e eu consigo louvar a Deus, apesar da dor, apesar da falta, porque eu sei que isso contribuiu para o meu bem. Então, a gente precisa entender isso. Doeu, fez falta, fez. Mas hoje eu superei. Eu não estou presa a isso. Eu superei e hoje eu sou a mulher que eu sou. Hoje eu valorizo o que talvez eu não valorizasse se eu tivesse tido meu pai Que a gente, por mais tempo. e só separar, né? Porque às vezes as pessoas confundem permissão com vontade de Deus, né? Não é a vontade de Deus essa tragédia, não é a vontade de Deus esse abuso, não é... Mas Deus permite no sentido de que ele tem o controle de tudo. Sim. E por isso está na permissão dele. Agora, qual é o bonito da história? É ressignificar a história. Eu acho que esse é o ponto que a gente merece, né, dar mais valor. Sair do lugar do choro, né, da lamentação, de um passado que não vai mudar. De uma cicatriz que não vai sair dali. Mas como fazer dali em diante? Encontrar o Jesus do poço. O Jesus que transforma. E eu vou ler aqui o pedacinho que é a história. Quem quiser conhecer a história da mulher que teve a sua identidade transformada em um encontro com Jesus, eu te convido a abrir a tua palavra no Evangelho de João, capítulo 4, ali em diante. E eu vou ler aqui no versículo 10, que diz assim: Jesus respondeu: se ao menos você soubesse que presente Deus tem para você e com quem você está falando, você me pediria e eu lhe daria água viva. Então, Jesus ali, ele se revela para essa mulher, falando assim, olha, se você soubesse o presente de Deus, aconteceu isso na sua história? Você está com essas ruínas, com esses cacos, mas ó, se você soubesse ter um presente de Deus para você. Tem aqui, ó, água viva. Não é água do poço, não. É água viva para transformar a tua história. E esse mesmo Jesus, essa mesma palavra, opera poder transformador nos dias de hoje, nas nossas histórias, nas ruínas da nossa vida, naquilo que distorce a nossa realidade, naquilo que nos causa medo, naquilo que nos coloca numa posição de impotência. Que nos aprisiona até. Que nos aprisiona, desfocando a identidade de um Deus que é tão grandioso, né? De um Deus que é abundante, de um Deus que é amor, de um Deus que é luz, de um Deus que é equilíbrio. Amém. E um Deus que liberta. Amém. Porque as pessoas, infelizmente, preferem ornamentar a prisão, ao invés de sair dela. Mas a palavra de Deus vai dizer, se verdadeiramente o Filho vos libertar, sereis livres. Amém. E o Senhor nos chama para sermos filhos de Deus. E por meio de Jesus Cristo somos filhos de Deus. E aí as pessoas perguntam, quem é você? Quem é você? Querem saber. Como João Batista, né? Queriam saber quem é você? Quem é você? Dizem que tu és. Que dizem que tu és. Fala de ti mesmo, que tu fala sobre você mesmo. A gente voltando aí, né? No capítulo 1. E aí ele vai falar... afinal, quem é você? Precisamos de uma resposta. João capítulo 1 de João. No verso 22, afinal, quem é você? Precisamos de uma resposta para aqueles que nos enviaram. O que você tem a dizer de si mesmo? João responde com as palavras do profeta Isaías. Eu sou uma voz que clama no deserto. Preparem um caminho para a vinda do Senhor. Que é isso? Eu sou identidade. Uma voz, propósito. Eu tenho uma voz, eu sei a minha missão. Que clama o modo. Qual é o seu modo? Aonde? No deserto. Ele tinha um lugar.
A identidade também está relacionada com a missão. Mas se você não sabe quem você não sabe onde você está, para onde vai, o que fazer. E o eu sou é algo muito forte. Muito forte. Porque é como Deus se apresenta O para eu nós. sou, verdade. Né? Quando fala, quem és tu? Quando Moisés está no encontro com Deus, eu sou. O eu sou. Né? Por isso a importância, né, de cuidarmos quando nós nos apropriamos dessa fala e trazemos para nós coisas que não refletem a imagem de Deus. Ah, eu sou isso mesmo. Ah, você está falando que eu sou preguiçosa. Eu sou isso mesmo. Ah, eu sou culpada de tudo. Isso não reflete coerência com a palavra que nós acreditamos. Isso não reflete alinhamento com o amor de Deus por nós. Cuidar, quando nós falamos eu sou, cuide de sua palavra. Quem você fala que você é. Quem você fala que o teu filho é. Quem você fala que o teu marido é. Quem você fala que o teu colega de trabalho, que o teu chefe é. Porque o eu sou, ele é assim. É determinativo. Você é assim mesmo. Você é não assim tem mesmo. jeito. Eu nasci assim, né? A síndrome de Gabriela, é achar que não tem solução porque não conseguiu mudar de modo imediato. São sentenças, né? Que a pessoa coloca sobre decretos. si, decretos. E que podem ser revogados? Podem, pelo próprio Deus, sim, mas no mundo espiritual tem poder muito grande. E se você não se revestir das armaduras espirituais, se colocar diante de Deus, se arrepender dos seus maus caminhos, se converter, não muda. E ainda assim podem ter efeitos. Porque tudo que planta, colhe. Sim. Exato. As pessoas às vezes acham, ai meu Deus, por que está vindo isso sobre mim? Tudo que planta, colhe. Por isso só tenhamos efeitos. sabedoria, né? Eu acho que a gente vai concluindo aqui nossas reflexões, enfim, nossos desabafos em torno desse tema identidade, né? Mas fica a nossa missão, né? De nos reposicionarmos diante de quem nós somos, imagem e semelhança de Deus. Fica aqui a nossa conclusão de pensarmos antes de nos apropriar do eu sou, ou de taxar o outro, ele é, ela é. Porque isso é muito forte à luz da palavra. Isso opera no mundo espiritual, como a gente tem visto, né? Isso são sementes. E quando a gente sabe quem a gente aprende a colocar limites. Né? Eu sou filha de Deus, então eu não aceito que me fale de qualquer jeito, que fale qualquer coisa, que me trate de qualquer jeito, sabe? Porque muita gente vai se auto-sabotando, vai se anulando por causa disso. Porque não sabe quem é. Aí vai se permitindo tudo. Vai se permitindo, vai deixando as pessoas falarem o que quer, como quer, lhe tratar da forma como quer. E a gente precisa entender isso, não. Eu sou, como a gente falou, nós temos os atributos de Deus. Eu não sou qualquer coisa. Então, respeita a polícia. Como diz o povo, respeita a polícia, eu sou a princesa. Eu sou filha do Deus Altíssimo. Então, vê como fala comigo, vê o que fala comigo. E muita mulher, às vezes, aceita certos tratamentos de certos maridos, sabe? É subjugada, como você falou. E acha que é normal. Porque a falta de identidade influencia na família. Isso. Por isso que quando eu gosto de falar de família, gosto de falar de família em um todo, na individualidade de cada um e na comunhão, né, de ser família. Uhum. Porque as pessoas precisam se conhecer, eu preciso me conhecer, eu preciso conhecer a minha história, as minhas limitações, eu preciso entender que meu marido tem limitações. O que eu não tenho, talvez eu encontre nele, o que ele não tem, talvez ele encontre em mim. E o fato dele ser cabeça e eu me submeter a ele não dá o direito dele me desrespeitar. Porque tem muita gente que não entende isso. Não, mas meu marido é o cabeça. Não, ele é cabeça, não. Mas muita calma nessa hora. Não podem quebrar princípios, isso, né? Muita calma nessa hora. Fala direito comigo. Identidade vem de idem, né? Idem de ser cópia direito, de algo. Então, a identidade não está só relacionado com eu sei quem eu sou, eu sei o que eu gosto de fazer, eu vestir, o que comer. Cuida, porque estamos no mundo e o mundo está contaminado pelo pecado, muita coisa foi deturpada. Você sabe quem você é à luz da palavra. Quem você precisa ser, sua identidade está em Deus. Então, você precisa ser uma cópia de Jesus, né? Você precisa ser igual a Jesus. Aí você está sendo a imagem e semelhança. E aí você vê que o mundo vem na contramão, querendo, principalmente para nós mulheres. Né? Você falou que a gente falou muito de mulher, mas na realidade nós temos sido bombardeadas. As músicas, né? É tudo para tentar acabar com a imagem da mulher. Porque olha que interessante, você sabia que o homem, trazendo a questão do homem, né? Ele tem todo
né, o problema do homem em si dentro das suas áreas, mas o homem tem facilidade de focar em uma coisa e ir, né? Você percebe que os homens São têm as mais habilidades. as habilidades, facilidade e foca ali, vai. Normalmente o homem abre uma caixinha de cada vez ali e ele segue. Nós, mulheres, que gostamos de abraçar o mundo e fazer muita coisa ao mesmo tempo, isso danifica, né? Interfere. E quando a gente não faz aquilo que Deus estabeleceu para a nossa vida, não somos identificadas a partir da palavra como cópia, debaixo da promessa e daquilo que Jesus é e que nós precisamos ser como Ele, não revelamos a glória de Deus. E aí, para a gente concluir sobre revelar a glória de Deus, uma vez conscientes, né, sobre a nossa natureza, sobre a nossa identidade de sermos imagem e semelhança de Deus, passarmos a pensar: será que as nossas ações, será que a forma como nós vivemos, será que a forma como nós tratamos o outro, a nossa família, será que a forma como nós lidamos no nosso trabalho, será que a forma como nós lidamos com a natureza criada, será que ela reflete a imagem e o caráter do nosso Deus? Pense sobre isso. Nós queremos te agradecer por ter estado conosco em uma conversa que foi extremamente enriquecedora, que nos oportuniza ser quem nós somos, nas nossas fraquezas e nas nossas fortalezas. E para quem quiser conhecer um pouco mais e refletir com a doutora Grazi, ela traz muito conteúdo bem interessante sobre relações familiares, sobre a identidade nas relações familiares, sobre questões jurídicas também. Acompanhe, a gente vai colocar aqui embaixo a rede social da doutora Grazi. E foi um prazer estar aqui. Volte sempre. O prazer foi meu. Amém. Deus abençoe. Amém. Muito bom estar com você aqui na mesa. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Até.